Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Mais uma semana, mais uma live, mais uma segunda-feira aí. Hoje aqui no Rio. Não sei quem é do Rio, quem foi de outro lugar. Aqui no Rio tá um tempo particularmente eu gosto muito, né? Tá um calor. É, eu eu particularmente me agrado muito com esse tempo, né? É um tempo que a gente pode curtir, desfrutar mais o dia, a gente pode aproveitar cada momento. Tem pessoal que não gosta muito, porque tá bem quente, mas eu particularmente prefiro esse tempo. É, e deixo aí a pergunta para vocês. Coloquem aí nos comentários como vocês gostam, né? Qual o tempo mais agrada a vocês? Vocês gostam mais de calor, sol? Ou vocês preferem aquele tempo fechado, aquela chuva? Aquela chuva particularmente não me agrada muito porque eu não quero fazer nada. Quero ficar quieto na minha, mas deixa aí pra vocês. Comenta aí qual o tempo que vocês gostam mais. Hoje, nessa semana que a gente está começando, deixa eu já mandar aqui o convite pro pessoal, como sempre. E como sempre peço para vocês, enviem aí, clique aí no aviãozinho, envia a live pro pessoal, pros seus amigos. A gente nessa semana vamos falar de assuntos muito interessantes. Vamos falar hoje, por exemplo, vamos receber o Cláudio Nogueira ou Cláudio Zátara, como você preferir, né? A gente vai falar sobre, além de falar de muito empreendedorismo, também vamos falar sobre detalhes, né? Detalhes, oportunidades, como é a visão do empreendedor em frente às oportunidades que aparecem. Então, hoje a gente vai receber o Cláudio. Na quarta-feira vamos receber a Ana Paula, do Chá das Síndicas. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, algo que está em alta, né? Hoje em dia, o pessoal principalmente as mulheres que estão se aventurando aí, né, no empreendedorismo. Mulher particularmente falando, mulher é muito mais organizada que os homens. A mulher tem sua característica empreendedora muito mais forte. É até difícil competir com qualquer mulher que empreende, que a mulher tem uma visão muito melhor em questão de gestão do que o homem. Isso falo abertamente, sabe? Porque eu sei como eu já trabalhei com homens e também já trabalhei com mulheres. E eu também me conheço, né? Então eu sei como é a diferença de cada um, né? E a gente vai receber a Ana, que vai falar sobre empreendedorismo feminino, e na sexta-feira vamos receber o Vinícius Vilar. Vamos falar sobre o mercado imobiliário e também empreendedorismo. Cara, o empreendedorismo no mercado imobiliário, né? Vamos trazer a visão dele. Vamos trazer a visão dele como empreendedor. Então, Jana, boa tarde. Jana Cabral entrando aí. Boa tarde, Lu, como você tá? Deixa eu já ver aqui, eu já chamei eu já mandei o convite, né, pro nosso convidado. Estamos aguardando já a entrada dele. Ele só me falou, né, só adiantou que está com probleminha na internet, mas tranquilo, acontece. É sempre nessa hora que a internet deixa a gente na mão, mas a gente segue como
a gente faz o que é possível, né? A gente tira as oportunidades, isso é um problema, mas a gente tem que contornar o problema. Esses problemas técnicos nunca podem parar a mente empreendedora ou parar um empreendedor, né? Boa tarde, Cris. Cris está entrando aí também. Então, enquanto o nosso convidado não chega, vamos trocar uma ideia. Quero deixar aberto para vocês aí nos comentários. Ó, minha mãe entrando aí. Oi, mãe. Boa tarde. Então, vou deixar para vocês botarem aí nos comentários. Comentem aí o que vocês, como que está a semana de vocês, esse comecinho de semana, como que está a visão, esse é o meu começo do ano, mercado, como que vocês estão vendo, como que vocês estão em frente às oportunidades. Vamos compartilhar. Eu queria compartilhar para vocês nessa segunda-feira que uma das conquistas que eu tive, uma coisa que eu aprendi, que a gente sempre tem que comemorar resultados, nem que eles sejam os mínimos possíveis, né? A gente chama de micro resultados. Então, deixa aí, comemorem aí, compartilhem os seus resultados. Boa tarde, KD.Azevedo. Então, compartilhem aí seus resultados. Queria compartilhar para vocês sobre uma reunião que eu tive semana passada. Foi muito produtivo, reunião de negócios. Esse é um grande resultado que vai trazer em breve, vai me trazer uma nova oportunidade, um novo contato, um novo condomínio. E agora trazem aí para vocês essa na visão um resultado profissional, né? Mas também resultados pessoais, todo o resultado pessoal. Essa mais uma semana que se passou, onde eu consegui treinar bem, onde eu consegui repor um pouco do ritmo que eu tinha perdido, né? Isso falando de saúde. A gente nas últimas slides. Boa tarde, Aranilde, tudo bem? A gente falou nas últimas lives da semana passada, a gente falou sobre saúde, né? A gente teve aqui nossos convidados da área da saúde. Então, e foi uma live muito boa, onde a gente trouxe um pouco os aspectos, a necessidade de que não só um empreendedor precisa estar em dia, né, com a sua saúde. Qualquer pessoa precisa estar em dia com a saúde, porque a sua saúde com a sua saúde em dia você consegue dar mais resultados, né? Você consegue. Boa tarde, Mari, como vai? E nessa semana agora vamos retomar o ritmo de treino. Então essa também é uma grande conquista, um pequeno resultado, mas que faz uma grande diferença, e principalmente no ritmo que eu tenho vivido mesmo. Isso para mim, o resultado que eu tenho o resultado que me traz sem dúvida nenhuma um resultado muito grande. Então coloquem aí seus resultados nos comentários. Se vocês quiserem também fazer perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu só ver aqui. Nosso convidado teve um probleminha de internet aqui, de conexão, então estou falando com ele. Mas, enfim,
Ele já tá entrando aí. Deixa eu ver. Beleza. Então, pessoal, uma coisa que a gente vai conversar hoje, né? Nosso convidado, aí o Cláudio, nosso convidado, está entrando. Pô, deixa eu já mandar aqui o convite. Acontece assim mesmo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Adriana. Sem problema, acontece. Pode me mandar o convite aí, Cláudio, para você participar, para entrar aqui também. Eu já te mandei, mas pode me mandar aí também. Convite? Já te mandei convite aí, meu amigo. Só aceitar. Então, pessoal, já falando um pouquinho, né? Retomando o assunto, nessa a gente vai receber um, um profissional de primeira. Eu sempre busco chamar pessoas que agregam bastante valor, né, na nossa live. E hoje não fica atrás, não. Não? Ué. Você consegue mandar para mim? Veja, vê se tem alguma permissão para você fazer, para liberar a câmera, liberar o microfone, porque aqui o convite já foi. Verifica se aparece alguma permissão aí para você aceitar. É estranho. Aqui está normal. Ó, te enviei de novo, dá uma olhada aí.
Agora veio. Vamos ver. É, no celular mesmo. Pelo computador, acho que não vai direito, não. Calma aí, pessoal. Só ajustando aqui, faz parte. É assim mesmo. Opa, agora Opa, foi. boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Como Tudo vai? bem, graças a Deus. Boa tarde, peço desculpas aí no transtorno aí inicial para Nada, faz poder parte. para poder estabilizar aqui. Estou até estabilizando aqui o celular também, botando aqui preso naquela caneta que a gente ganha nos eventos de síndico. É para. Boa tarde, Rômulo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Nada. Eu te agradeço aí a sua disponibilidade aí em poder participar. Acontece, sempre assim, às vezes acontece esses probleminhas de conexão, mas é, é assim mesmo. A gente sempre tem que contornar o problema, né? Com Contornando o certeza. problema, a gente dá tudo certo. Amigo, vou deixar aí a porta aberta, vou te deixar você se apresentar. Fica aí, fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal. Vou também já pedir novamente aí para o pessoal. Clica aí no aviãozinho, mande a live para os seus amigos, para os seus contatos. A live vai ficar salva também, né? Boa tarde, Calinho. Boa tarde, Gininho. Gininha. Boa tarde aí, pessoal, que está entrando na live. Fique à vontade. A casa é sua, amigo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos que nos assistem aqui. Obrigado aí também a vocês que estão aqui acompanhando. Bom, vou fazer um breve, né, resumo da minha trajetória profissional. Eu sou formado em administração. A bem da verdade, eu comecei a trabalhar na área de informática, eu fazendo faculdade de psicologia. Na parte administrativa, acabei gostando e entrei para a área de tecnologia. Aí fiz a administração de empresas, fiz sistemas, fiz pós em sistemas, fiz MBA em gestão de tecnologia, e mais ou menos, não vou falar quantos anos, que eu estou nessa área, então eu vou falar assim, poxa, o rapaz é velho. Mas e eu estou mais de 30 anos nessa área, e né, para todo mundo, eu acho que né, começou a ficar complicado o trabalho, enfim. E aí o que acontece? E aí eu saí da última empresa que eu saí já tem bastante tempo e comecei a fazer consultoria independente e depois passei a fazer só auditoria de sistemas. E aí veio a pandemia, né? Perdão, aí antes da pandemia, em 2019, o pessoal aqui do meu condomínio pedindo para eu me candidatar para ser síndico. Aí eu falei, porque você é um rapaz que todo mundo já conhece, já está todo mundo conhece, sabe que você já está aqui há muitos anos, enfim. Aí eu fui lá, me candidatei, ganhei a eleição. E eu estou até hoje no quarto mandato, por unanimidade, nesse quarto mandato aqui. E aí o que acontece? E aí eu vi uma oportunidade de abrir mais um leque profissional, né, de ser síndico. Mas ninguém nasce síndico, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce enfermeiro. Né? Porque eu já vi em assembleia mesmo, no meu condomínio mesmo, a pessoa amanheceu e falou, hoje eu vou lá na AGO, para quem não sabe o que é a AGO, é a Assembleia Geral Ordinária, que acontece uma vez por ano no condomínio, que é onde tem a eleição do novo síndico. Né? Ele faz a prestação de conta, o anterior, e tem a eleição do novo, podendo ser o mesmo, reeleito, no meu caso eu estou no quarto ano, ou não. E aí tem gente que chega, acorda de manhã e fala, vou lá ser síndico, vou me candidatar e vou ser síndico. E aí você sabe qual é o desastre que é. Né? E aí o que acontece? E com a minha administração, eu fiz também um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, voltado para alto executivo,
que é a parte de financeira. Então, o que acontece? Isso tudo me ajudou muito a agregar um resultado aqui muito bom, excelente, inclusive. O condomínio, eu estou aqui há 20 anos nesse condomínio, moro aqui, sou proprietário, e há 32 esse condomínio existe. E aí teve moradores que foram nessa última assembleia que eu fiz, que estão aqui há 32 e disse que nunca viu um resultado tão positivo do condomínio, tanto financeiramente como visualmente, operacionalmente, enfim. Mas muita coisa ainda para fazer e eu aprendo a cada dia. Aí eu vi essa oportunidade e o que eu fiz? Fui buscar conhecimento, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Meus pais sempre falaram isso. Então eles sempre investiram em mim, no meu irmão, de estudar, fazer o que a gente quisesse. E aí eu fui fazer o curso da Nufei, né, que é voltado para gestor condominial. A Nufei faz parte da ABAD, né? Para as pessoas que não conhecem, é a maior referência de imobiliária no país, né? E aí eu fiz o curso, me certifiquei, e aí agora eu estou vendo essa oportunidade. Hoje, atualmente, eu estou com o meu condomínio no 4º ano e estou assessorando a uns síndicos, fazendo assessoria só. Não estou administrando ainda, mas eu presto assessoria tanto formalmente como informalmente, porque você sabe, quando a gente tem amigos, porque eu tenho amiga que é síndica, e aí eu dou, assim, um bizu. E tem uns que eu dou assessoria, mas também não sou síndico ainda. Mas eu estou em busca aí desse novo mercado aí. Tem mercado para todo mundo. Agora eu vou dizer que é fácil. Você também é síndico profissional, você sabe que é árduo, é muito árduo. Ainda mais onde você mora. No meu caso aqui, eu sou síndico de onde eu moro. Então é bem complicado. Mas a gente tenta, não dá para agradar tudo e a todos, né? E o que eu trago aqui para a minha gestão? Eu uso o que é convenção, regulamento e lei. Eu não saio nada fora disso. Porque se a gente sair fora disso, abre exceção para um, abre exceção para outro. Só que é aquilo, nem Deus agradou, não sou eu que, né? Nós somos nós, os simples mortais, que vamos agradar a todos. Mas eu tento fazer um trabalho e estou aí no meu 4º ano. E é isso, entendeu? E aí, quer dizer, essa oportunidade, eu já estou como consultor, prestando uma consultoria, que eu acredito que eu vá por esse lado, mas se aparecer também novos condomínios para que eu possa administrar, mas estou assim, dentro do limite, porque eu acho que você tem que vivenciar o condomínio. Não adianta você falar, eu vou ser síndico e vou administrar, sendo morador ou não. Eu saio, sendo morador, sair às 8, chegar às 20 da noite, você não vai conseguir acompanhar nunca o condomínio. Ainda mais o meu condomínio. Meu condomínio é um condomínio de 240 unidades. São 3 torres de 10 andares, com 80 apartamentos cada. Então é bem grande, é uma população, é uma cidade, uma mini cidade, vamos dizer assim. Uma área de lazer muito grande, muitos funcionários, enfim. Você não tem como trabalhar de 8 às 20, tudo bem que tem gente que tem até boa vontade de ser síndico morador, mas você precisa. E outra coisa, é buscar informação também, é conhecimento. Da mesma forma que eu hoje aprendo, eu passo para essas minhas amigas que são síndicas, eu passo o que eu aprendi lá no curso. Eu acho que não custa nada. Conhecimento dividido, o resultado é muito melhor para todos nós. Amigo, exatamente tudo que você comentou aí, a gente já viu que é a base para qualquer profissional de primeira. E a gente já vê aqui até pelos comentários. A Rosana, ela falando aqui, melhor administração dos últimos anos. Ela é moradora do meu condomínio. Ela é moradora, é minha amiga, mas não é porque ela é minha amiga, não. Porque, inclusive, ela trabalha também com prestação de serviços para condomínios. A empresa dela presta serviço para condomínios também. Tipo, mão de obra, enfim. Então, aí a gente vê que quando você consegue agregar esse valor, né? Você que saiu de uma da área de TI, mas você não entrou como um aventureiro, né? A gente vê que tem muitos síndicos, eles entram primeiro como aventureiros, porque precisa, às vezes, larga a bomba no colo, né? Ah, não tem ninguém, vai tu mesmo. Eu, no condomínio que eu fui nessa semana, nesse caso, o síndico que estava lá, largou na bomba no colo dele, aí hoje em dia, eu até fiz essa assessoria para eles informal, vendo alguns problemas, que há muitos, e tudo dando certo
também vou pedir esse condomínio aí Que bom. para fazer a gestão, né? E aí a gente vê é, vários aspectos através do que você fez, né? Agregar valor, buscar conhecimento. Conhecimento é sempre primordial para qualquer um. Sim, Aqui a Kaline comentou, o que você faz hoje vai te proporcionar realizações do seu sonho. Sim, exatamente. exatamente. A gente vê uma questão também do empreendedorismo. Existem dois mundos. Tem um mundo ideal e tem um mundo real. O mundo ideal é aquele que a gente, se tudo fosse certinho, se a gente pudesse agradar todo mundo. Só que a gente sabe que não existe esse mundo ideal. No mundo real as coisas são diferentes. Você tem que mostrar, você tem Sim, que fazer um trabalho de político, você tem que fazer um trabalho de gestor, tem que fazer, às vezes, até um trabalho em alguns casos, de cuidador, você tem que fazer um trabalho sim, de babá, porque você tem que ver filho dos outros, principalmente em área comum, né? Isso você exatamente. fica de olho. E aí a Kaline também comentou todo o investimento que você faz em tempo ou em dinheiro, é, e o que você faz para o seu pessoal, muito valioso. Realmente. A gente sabe que o empreendedor ele, ele não pode destituir não pode ter muita diferença, né, entre o seu pessoal e o seu profissional. Sim, Até porque é tudo agregado. E se você tenta ser algo em um dos ramos que você não é, você vai perder o foco, né? Você vai acabar embolando, e esse é o primeiro passo para você perder, né? Você começar a perder cliente ou ter desgosto. Você, no seu caso, 4 mandatos, um condomínio, como você vê essa sua questão de manter o seu, ainda mais como morador, o seu lado pessoal e também esse lado profissional, porque você tem que agregar, você agrega algo pouco profissional, né, ao seu condomínio. sim, sim. A bem da verdade, eu procuro separar muito bem a parte pessoal e profissional, apesar que a qualquer hora do dia que eu desça, seja para passear com meu pet, seja coisa, tem sempre alguém para questionar, para pedir, para perguntar, enfim. Mas eu acho o seguinte, você tem que saber dividir muito bem. Inclusive, eu coloco comunicados falando sobre que na nossa convenção aqui, no nosso regulamento, diz que as solicitações têm que ser escritas em livro, ou né, o condomínio aqui tem 32 anos. Ela é uma convenção antiga, ela precisa até ser reformulada, até porque a parte de sanção aqui é bem complicado, porque você dá uma advertência verbal, para depois dar uma por escrito, para depois dar a multa. Então, quer dizer, nessa aí, o condômino, que ele é repetitivo, ele vai errar 3 vezes. Aí só na terceira ele tomou a multa. Não que eu acho que tem que dar multa, porque tem gente que acha que multa é resultado para o condomínio. Não, multa não é resultado, até porque a gente tem uma multa aqui bem irrisória em relação à convenção. Em relação à multa de convenção. A multa de espaço gourmet e o salão principal, que a gente chama, ele tem um outro regulamento, mas a da convenção. Então, eu acho que assim, é mais para educar e tentar fazer as coisas. Então, o que acontece? Então, eu separo muito. Então, solicitações, elas precisam ser escritas, enviadas à administração, e elas vão ser atendidas de acordo. Eu sempre, como eu falei no início, sempre pautado na convenção, nos regulamentos e na lei. Nada fora disso. O que tiver fora disso e o que não tiver alcançável, porque como está aqui, chegou aqui agora, acabou de vir morar aqui no condomínio, olha, eu quero que você faça um tobogã de não sei quantas voltas na piscina. Vamos dizer, a gente nem tem piscina, bem da verdade, aqui no condomínio não tem piscina. Tem uma área de lazer muito grande, ciclovia, parquinho, rampa de skate, enfim. Tem quadras, enfim. Mas é aí que acontece. Eu não tenho como fazer isso. Né? Eu não posso chegar. Então, quer dizer, coisas que estão fora da realidade, até porque você precisa levar. E outra coisa, você tem que entender que cada grupo quer uma coisa. Né? Quem tem filho pequeno quer uma coisa, quem tem filho adolescente quer outra, o idoso
já quer outra coisa, já quer uma melhora no andar, já quer uma troca de piso nos andares ou na área comum. Enfim, você sabe disso, tem que ter um jogo de cintura bem complicado. E o que eu penso sempre, morando aqui, eu tenho que atender, independente de ser morador também, eu tenho que atender a, a comunidade como um todo, a coletividade, melhor dizendo, como um todo. Não adianta você chegar e querer fazer agradar um, a fazer agradar outro. Não adianta, você tem que ver a coletividade e a realidade também do condomínio. Não adianta você sair criando, porque eu entrei nesse condomínio, a gente já vinha de cota extras, 5 anos, eu acho, que a gente teve uma obra de reestruturação, mais de 5 anos. Desde quando eu entrei, não tem uma cota extra. E eu já fiz várias obras emergenciais e melhorias aqui no condomínio, inclusive obras importantíssimas, que era sistema de incêndio, sem fazer uma cota extra. E eu estou no 4º ano aí. Então, o que acontece? Então, não adianta, precisa fazer as melhorias, sim, mas você tem que atender o essencial primeiro e atender a coletividade, para depois você ver o que eu chamo melhoria, reformei algumas coisas, a academia daqui deu uma reforma, o salão gourmet deu uma reforma, uma melhoria, mas assim, você fazer, criar coisas novas, mas primeiro você tem que resolver o que tem pendente ainda, né? Então, o que acontece? Exato. E é um condomínio que, durante anos, ele não sofreu as manutenções preventivas devidas. E aí, quando vem a corretiva, são as pancadas. Entendeu? Então, eu consigo separar. Agora, eu moro aqui, eu acho que as pessoas têm que ter limite. Né? O meu direito começa exatamente onde termina o seu, né? No caso. Então, as pessoas têm que se respeitar. Eu procuro atender as pessoas. Agora, bater na minha porta, sabe? Eu acho que se é uma emergência, tudo bem, eu saio correndo, a qualquer hora do dia a portaria vai me chamar. Agora, para certas coisas, eu acho que tem que ter um limite. Você tem que ter, pelo menos, um pouco de reserva. Isso você como morador, como síndico morador. Agora, como síndico fora, já fica um pouco diferente. Como síndico profissional, a gente sempre também faz a questão do alinhar, né? É sempre o alinhar. É como a gente comentou, todo mundo quer, no seu mundo ideal, fazer inúmeras coisas para atender, às vezes, até a comunidade. Às vezes não é um e outro, uma comunidade quer. Só que aí você tem que você tem que pegar aquele projeto, aquela ideia, e trazer para o mundo real. Numa questão, se você construir uma piscina, tem que ter uma estrutura, um projeto arquitetônico. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. Elas pensam no imediatismo, mas não pensam que a manutenção futura, manter a piscina, você vai ter que ter um guardião, você vai ter que aprovar tudo no corpo de bombeiro. Isso tudo é verba, isso tudo é gasto. Como você criar um espaço novo que seja, sei lá, algum espaço novo, uma brinquedoteca, alguma coisa, você vai ter a manutenção, você vai ter o gasto de luz, porque vai ter um ar-condicionado, você vai ter a limpeza, você vai ter a manutenção preventiva do espaço. Quer dizer, isso tudo ao longo do tempo, você vai, você tem que mensurar isso. Não adianta, quanto é que custa esse espaço aqui? Uma brinquedoteca, por exemplo, não sei quanto custa, não tenho a mínima ideia, 10 mil. Mas 10 mil agora, e ao longo do tempo para frente. E outra coisa, porque cota condominial é rateio de despesas. Então, o que vai entrar de novo, vai lá para o rateio. Aí você leva para a Assembleia para aprovar. Ninguém gosta de aumento, ninguém gosta de aumentar. E aí você leva para a Assembleia, mas por causa disso, disso, disso. Ah, não, mas eu não quero. Então, fica bastante complicado. Exatamente. Quando a gente tem esse debate, né, debate de ideias, é importante para qualquer área, não só dentro do condomínio, mas qualquer um. Deve haver, sim, debate. Eu, por exemplo, os condomínios que eu fui, eu cheguei até uma coincidência, acredito eu, ou é até a gente fala, um sinal para eu poder me especializar nisso. Porque os condomínios que eu fui já eram diferentes do seu, são condomínios menores. Só que esses condomínios menores, o trabalho é tão grande quanto como o seu. Porque são os moradores que não entendem, nunca teve um síndico antes, que seria um síndico, no caso, profissional, que o síndico profissional, como você fez e faz da maneira certa, que é obedecer à convenção, regulamento interno e qualquer outra dispositivo, lei ou dispositivo que
que tenha que se seguir. A maioria desses condomínios, quando são menores, as pessoas não pensam nisso. Eles usam a gestão aqui é mais branda, porque são poucos. Aí quando você vai ver, entra no condomínio, está uma bagunça só, tudo real, as manutenções que deveriam ser feitas não acontecem, e aí Exatamente. você precisa corrigir. E aí quando você corrigir, as pessoas estão com a mentalidade de fazer não faz o tapa-buraco. Aí quando vai ver de tanto tapa-buraco já foi, você poderia ter feito um novo. Isso eu sempre tenho passado por isso nos condomínios que eu faço a gestão, porque, coincidentemente, é isso que acontece. É que trazer para a nossa gestão essa questão de comunicação, de alinhamento, não é porque é um condomínio ou grande ou pequeno que se torna mais fácil. Não, pelo Não, não, não. contrário. A dificuldade ela está presente em qualquer Até atividade, em porque os qualquer problemas são comuns em relacionamento. todos. Né? Até, desculpa, Exato, os problemas são comuns em todos, de pequeno ou no de grande porte. Não tem essa diferença, não existe exatamente. essa diferença. Agora, realmente, é bem complicado, porque você precisa, mesmo sendo um condomínio pequeno, você precisa atender uma maior quantidade, quer dizer, a coletividade como um todo, você tem que ser, o síndico tem que sempre olhar assim. O síndico não pode olhar para um grupo, para uma individualidade, entendeu? E eu acho importante ouvir, tentar resolver as coisas, mas você precisa primeiro fazer o essencial, o, o, o prioritário, o que é necessário. E outra coisa, condomínio é uma coisa muito dinâmica. A gente tem lei toda hora aí nova de condomínio, toda hora muda uma coisa. Agora você vê aquela lei do ano passado de 14.405, que agora você pode mudar a destinação de um condomínio. Antes era pelo 1351, que era unânime, teria que mudar um condomínio vertical, horizontal, você podia mudar ele totalmente de residencial para comercial, de fazer misto. Hoje em dia a lei já diz que tem essa lei de 14.405, mudou dizendo que pode ser 2/3, apesar que tem entendimentos diferentes ainda nos tribunais, porque o Código Uhum. Civil diz que é unânime, lá no 1351, e já essa lei 14.405 de 2010 diz que é 2/3. Então, quer dizer, é toda hora uma lei da Assembleia, eu poderia citar várias aqui, que agora é permitida a Assembleia híbrida, como é que se diz? A virtual, totalmente virtual, híbrida, que é virtual com a presencial. Então, o que acontece? Toda hora, é uma coisa dinâmica também. Você pode dizer, toda hora uma lei nova, toda hora uma coisa nova. Então, acho que o síndico ele precisa estar também se atualizando. E assim, trocando ideias, como a gente trocou já ideia, a gente troca ideia. E assim, é aquilo, é agregar conhecimento, todo mundo, um ajudando o outro, conhecimento, como foi, eu falei, a pessoa aí falou, realmente, nunca é demais a gente agregar alguma coisa e trazer ajudas um para o outro, entendeu? Exato, exatamente. Eu queria deixar aqui já em aberto para o pessoal, deixa eu falar que o pessoal que entrou, que tem entrado, boa tarde, Andréia participando, a Ana, Sandrinha, Rafael, Isa, Vitor, Silvana, Jaqueline. Obrigado aí a todo mundo que tá entrando na live, que está participando. Obrigado. Quero deixar em aberto aí, pessoal, quem quiser fazer uma perguntas, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Só ia pedir um favor para usar esse espaço de perguntas que tem, aí do lado do aviãozinho, tem esse símbolo de interrogação. Faça perguntas aí que ajuda aqui para a gente, ajuda a gente aqui para responder e também para a gente alcançar mais pessoas. Então, clica aí também no coraçãozinho, no botão de curtir, envia para os seus amigos também, ajuda aí no nosso engajamento aqui, porque a gente está fazendo isso aqui para ajudar as pessoas, não visando nada primeiro para a gente. A gente está aqui para realmente trazer essa ajuda para vocês. Sim. Que é um problema corriqueiro, a gente está falando de moradia. Moradia uma das quatro coisas básicas de qualquer ser humano, que está na Constituição: alimentação, saúde, moradia e também e educação.
Cláudio. educação. Então, a gente está falando das 4 áreas básicas para qualquer ser humano. Então, por favor, ajude a gente aí nesse engajamento. Cláudio, queria a gente falar um pouco, você já falou no começo, na questão que você viu a necessidade, né? Quer dizer, você viu uma oportunidade, né, de empreender na área de síndico quando você recebeu o convite do seu condomínio. Aí eu queria te perguntar, como foi para você essa transição? Você que veio de uma atividade anterior, como foi essa transição e também começar a empreender? Porque hoje você empreende, você não é um síndico morador, nem nada, você realmente está empreendendo na área. Então, como foi essa transição para você começar a visão, né, da oportunidade e para você começar a empreender nessa área de condomínio? A bem da verdade, o que acontece? Quando eu comecei no condomínio, como eu te falei, eu já tinha uma formação administrativa, financeira, né? Fiz administração, fiz pós-graduação na parte financeira, enfim. E aí o que acontece? Eu não tive dificuldade e também os meus últimos cargos meu último cargo anterior à consultoria, quando eu comecei a fazer consultoria de informática e posteriormente auditoria, eu já era gerente, então eu já tinha o controle, não só a parte operacional, a parte técnica, mas eu tinha a parte financeira também, porque eu tinha projetos para implantar, inclusive o último emprego que eu fui CLT, eu reestruturei um grupo de empresas, era uma holding e 4 empresas embaixo, e eu reestruturei tudo. Área tecnologia, toda a parte, rede, sistemas, hardware. Então, o que acontece? Então, essa parte financeira minha já estava também bem trabalhada, porque eu acho que a prática é o que dá, né, dá o resultado, porque você tem que estudar, você tem que fazer o curso, mas na prática é que você faz. Então, quando eu cheguei aqui no condomínio, eu já tinha essa parte. Inclusive, eu tenho há anos um planejamento doméstico de gastos. É uma planilha que eu tenho em Excel há 300 anos, eu posso dizer assim. E aí o que acontece? Ali eu controlo tudo. O quanto eu gasto de combustível, o quanto que eu gasto de mercado, quanto eu gasto... E ali eu consigo fazer uma projeção para pelo menos 6 meses para frente. E a minha diferença do que eu projetei para o realizado, às vezes é R$ 100 no meu orçamento. Então, o que acontece? Então, eu consigo saber daqui a 6 meses. Então, essa parte financeira, para mim, não foi difícil. Tá? Essa parte financeira, porque eu já trazia do conhecimento. E a hora de empreender, o que acontece? Como eu vi a oportunidade não querendo ser pretensioso de maneira alguma, eu vi o resultado que eu consegui aqui no condomínio, não só o resultado realmente, mas comentado também por outras pessoas, até muito mais antigas que eu, que moram aqui no condomínio. Aí eu vi essa oportunidade, eu falei, bom, eu vou buscar conhecimento. Foi como eu fui fazer o curso de gestor condominial. E aí o que acontece? E a partir daí, o jurídico que me assessora, ele também me deu maior força, não sei se ele está por aí, ele curtiu lá o post da live. E aí o que acontece, doutor Marcelo, e aí ele falou, Cláudio, e ele já trabalhou com isso, inclusive, a esposa dele também já trabalhou, é advogada, trabalhou numa administradora de condomínios, inclusive, e eles, assim, ficaram muito, gostaram muito do meu trabalho, viram que realmente tem resultado. As apresentações que eu faço nas assembleias, que inclusive ela participava a esposa dele, que é advogada, participava, ela falando da forma como eu apresento, da forma que eu... Então, tudo isso eu vi e falei, não, isso é uma oportunidade. Então, eu vou buscar isso. E aí eu estou buscando, como eu te falei, eu estou agora com esses condomínios assessorando, mas não estou como síndico, tenho contrato. Já criei a minha logomarca, inclusive eu estou para fazer um site, um Instagram profissional, ou transformar esse meu, mesmo que eu tenho pessoal, em profissional. Já tem a logomarca, já tem o cartão, inclusive de visita. Eu cheguei a te dar no evento? Não, né? Não cheguei não, né? Não, no evento ainda não. No Copacabana Palace, eu não cheguei. E eu já estava com ele. Perdoe, depois eu até te dou. Aí eu já fiz a logomarca, a pessoa de arte criou o meu logotipo, enfim. E aí agora eu vou buscar isso, entendeu? Só que eu não esqueci a tecnologia também. Mas aí o que acontece? Eu vou conseguir contornar tudo. Agora é aquilo, né? Você como síndico profissional, você
Você sabe que a gente tem um limite de condomínios. Quando você começa a aumentar os condomínios, você vai ter que contratar gente. Você não tem como. Porque eu conheço um que começou com um, hoje ele tem 10. Então, o que acontece? Hoje ele tem uma equipe. Então, o que acontece? Eu acho que uma coisa, a tecnologia para mim, como consultor, hoje, como auditor de sistemas, ou o condomínio, o que crescer mais e eu ver que não dá para levar os dois juntos, aí eu vou me dedicar a um. Eu não quero ficar me dedicando meio tempo para lá, meio tempo. Eu sou uma pessoa assim, muito dedicada. Sempre que eu fiz, eu tive uma criação muito rígida. Enfim. Então, o que acontece? Eu faço, quando eu ver que os condomínios cresceram bastante, eu vou deixar a tecnologia, vou ter que, né, deixar a consultoria, a auditoria de sistemas, se a auditoria de sistemas crescer. Mas eu vejo a gente vai, né, nos eventos aí, você foi também nesse último agora, que foi até o congresso da APSA, no Copacabana Palace, você vê o número crescente de empresas prestando serviço para condomínios. Então, ou seja, consequentemente, você vê o quê? O crescimento de condomínios. Né? Aqui, eu moro num local alto. Eu olho aqui de cima, eu moro, né, em Jacarepaguá, na freguesia. Eu olho de cima, a quantidade de condomínios de construção, uma coisa... Só um condomínio aqui, eu vejo mais de 12 torres. Um condomínio só, 12 torres altas. Então, você imagina. Então, são muitos condomínios e muito trabalho. Então, eu vou me dedicar a isso, mas eu realmente, eu quero sim. Eu empreendi e eu vou buscar mais informação. E vou continuar buscando curso, que seja, informação. É isso. Cara, um ponto crucial que você comentou, que a gente até falou, foi a questão, não foi difícil para você poder empreender, porque você já levou uma prática sua pessoal, né? Uma prática que você já tinha pessoal sua, você só profissionalizou ela. E aí a gente vê que realmente a gente vê que o empreender, né, o empreendedorismo, ele não é diferente do que o que você já faz naturalmente, né? Não Exatamente. tem muita diferença disso. Tem muitas pessoas aí que na hora de empreender que ficam na dúvida, sendo que é aquilo que você já faz, só você profissionalizar ela, trazer mais, trazer um processo, trazer produtos, clientes, ou transformar isso num serviço, em produto, agregar valor aos seus processos, profissionalizar, mas é algo que você já faz, você já tinha essa prática, você só expandiu e agora está crescendo cada dia mais, né? E realmente a gente vê que essa área de condomínio, da construção civil, né, como Sim, todo, a construção civil cresceu muito e nesse ano o crescimento vai ser maior ainda, né? E pela necessidade de novas moradias, novas visões, vários condomínios, retrofit, ou até esses condomínios novos nessas áreas, a necessidade é muito grande, tanto além da demanda, a necessidade para trazer valor, né, para as pessoas, comodidade e principalmente resultado, né? sim, sim. Resultado aos profissionais. Você comentou aí que a Rosane está aí, ela tem uma prestadora, né, de serviços. Eu também criei vários projetos, ideias. Eu estou tentando com as pessoas, trazendo novidades para condomínios, também para trazer coisas novas, né, mais comodidade que possa trazer sempre resultados, né, para as pessoas. Então, um ponto crucial que você trouxe é isso aí, é você pegar já suas práticas pessoais, profissionalizar elas, né, e daí potencializar. Eu queria, eu queria te fazer uma pergunta Sim, que para a gente hoje em dia está em alta, né, que é a questão da própria tecnologia e modernidade, e você vem dessa área de tecnologia. Aí uma pergunta que eu queria te fazer é que como você vê a, o novo o empreendedorismo na nossa área, né, de condomínios, nossa área como síndico, como que você vê
hoje e daqui para frente, a presença da tecnologia. Ah, sim. Dentro do condomínio, né? Da Isso. tecnologia dentro do condomínio. Sim. É extremamente importante, começando pela segurança, né? Que hoje é um fato, né? A gente vive numa cidade grande, violenta, né? E então você tem vários produtos hoje disponíveis na tecnologia, como aquela câmera que é o camaleão, que é o que você tem que ainda não chegou, está numa parte zona sul toda, mas ainda não chegou, está para chegar até inclusive Jacarepaguá. Então, quer dizer, você tem várias tecnologias, reconhecimento facial, entradas, quer dizer, a tecnologia ela vai agregar realmente, não que eu vá dizer porque portaria virtual diminui pessoas, né? Física, né? Aqui no caso porteiros, essas coisas todas. Mas o que acontece? Você também traz uma segurança para o condomínio. Então você pode ter a segurança, você pode ter a portaria virtual, mas você pode ter pessoas aqui no condomínio também. Claro que com número reduzido, se não tivesse a portaria virtual. Várias outras tecnologias que a gente vê aí, central de mensagens do condomínio, essa coisa toda. Eu, particularmente aqui no condomínio, ainda não cheguei nessa fase. Por quê? Porque eu te falei, eu estou primeiro. O que acontece? Eu peguei o condomínio negativo, cota extra direto, inadimplência altíssima, e aí eu fui consertar o condomínio, consegui recuperar crédito, recuperei, aí começou a aparecer as obras emergenciais e, a, e, as, e, as, e, as, e as manutenções que não aconteceram as preventivas, eu tive que fazer elas compulsoriamente e muito maior. E aí veio a pandemia, então você segura e você para. Então, o que acontece? Então, mesmo passando por essa pandemia toda, 2 anos, a gente nunca deixou, nunca ficou negativo, pelo contrário. Durante a pandemia toda, eu ainda consegui recuperar créditos através de acordos, seja administrativos, extrajudiciais ou até judiciais, muito pouco, mas administrativo, que eu tento primeiro aqui, via administrativo, que é bom para o condomínio, bom para o morador, para o condomínio. Depois, se não vai para o escritório extrajudicial. Se não consegue chegar no consenso do escritório, vai para o judicial. Então, o que acontece? Então, a tecnologia hoje é muito importante para todos nós, para qualquer área, eu acho que para qualquer área. Mas eu como da área de tecnologia, você tem que estar bem analisado. Primeiro que é um material, o pessoal não gosta que fale custo, investimento. Não é um investimento barato. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter adaptação do teu condomínio, você tem que ver o teu condomínio como é que é, as pessoas, idade, entendeu? Isso tudo. Por quê? Se você pegar um condomínio mais antigo, pessoas, né, com mais idade, essa coisa toda, a tecnologia para ela não vai ser interessante. Como é uma assembleia virtual num condomínio de pessoas com terceira idade, vamos dizer. Isso é inadmissível. Eu não faria isso nunca no condomínio. Vamos fazer virtual. A híbrida, tudo bem, mas vamos fazer virtual que é melhor para. Não. E as pessoas que não têm acesso ao computador, que não têm conhecimento do computador? Então, o que acontece? Então, você tem que analisar bem qual é a tecnologia que você vai inserir dentro do teu condomínio. Ela é válida, ela é boa, ela vai te trazer resultado, ela vai ser mais rápida, enfim. Mas tudo com análise de tamanho do condomínio, idade do condomínio, as pessoas. E aí eu acho válido, entendeu? Mas sem tirar o entendimento de que você tem que analisar primeiro para ver se realmente vale a pena implantar esse tipo de tecnologia. Mas válida, com certeza é. Respondi? Isso muito bem, cara. Respondeu muito bem. Essa questão a gente entrou em questão de assembleia híbrida e virtual, ela realmente é um pouco mais detalhista do que só abrir uma chamada e fazer, né? Até Exatamente, tem todo um processo por trás. Exato. Além de ter todo esse processo, você tem que gerar o link, compartilhar esse link, agregar esse valor numa plataforma. A plataforma tem que ser para poder agregar, dependendo do número de pessoas, essa plataforma tem que ser paga. Então, ainda tem todos os prazos que você precisa seguir, porque só porque ela é virtual,
ela tem que ainda seguir a convenção, prazos, determinações e tudo mais. Então, toda tecnologia ela é bem-vinda desde que ela seja feita e implantada da maneira que tem que ser, né? Da maneira Exatamente. correta. E Exatamente. além de observar, realmente você toca sempre num ponto crucial a respeito daquela massa condominial que já está ali. Será que vai se adaptar? Se adaptar, claro que vai. Só que tem pessoas que elas têm mais dificuldades que outras. Então, como que essas pessoas que têm uma dificuldade maior, quem elas vão procurar? Porque, claro que se você vai implantar uma tecnologia, vai ser bom para elas. Só que nesse processo de adaptação, né, você da área vai poder falar muito melhor do que eu. Mas nessa área de adaptação, tem as pessoas que pegam, sempre rápido, Primeiro. sempre fácil, e também tem as pessoas que demoram mais, precisam ter alguém junto. Você, para implantar, se você fosse implantar hoje tecnologias novas, por exemplo, no seu condomínio, você pensaria numa tática diferente do que só implantar? Como que você vê a implantação dessas tecnologias hoje no mundo condominial? A bem da verdade é que, usando meu condomínio como base, como eu te falei, é um condomínio antigo, ele tem 32 anos, 33, a bem da verdade. 33, fez em novembro agora de 2022, 33 anos. O que acontece? A gente tem uma quantidade de pessoas, né, com idade, né, com terceira idade, até fato a gente ver essa movimentação de pessoas aqui, inclusive são todas minhas queridas senhorinhas que eu gosto muito, que eu converso, que bate papo, que vai lá na Assembleia brigar por mim, entendeu? Elas vão lá me defender. Muito legal isso, chega a ser emocionante. É emocionante você ver. Mas o que acontece? Então, eu acho que você precisa, tipo, implantar um sistema desse, você precisa primeiro começar por essas pessoas, tá? Pelas pessoas que vão ter mais dificuldade, e ver se realmente ou ter alguém para ajudá-las ali, seja um filho, seja uma filha, uma nora, enfim, o que for, para poder ajudar. Mas eu acredito que para você implantar, fazer a implantação disso, você precisa primeiro, como eu te falei, analisar bem, ver o tamanho, essa coisa, ver se as pessoas vão aceitar, e as pessoas testar, essas pessoas que vão ter mais dificuldade, a gente fazer até o que eu chamo na minha área, de uma área de desenvolvimento, ou seja, o sistema, assim, ele está na área de desenvolvimento. Ele vai quando ele está prontinho, redondinho, testado, ele vai para a área de produção, que é o sistema já funcionando, que é onde vai todas as pessoas acessar. Então, eu acho que você precisa criar um ambiente. É como se fosse, eu não sei o termo exato, mas assim, você criar um ambiente de teste, vamos dizer assim, um ambiente de teste. Testar primeiro com essas pessoas, para ver se elas realmente vão se adaptar, ou elas preferem usar o interfone, usar o telefone para falar com o porteiro, para solicitar alguma coisa. Então, o que acontece? Apesar que eu vejo aqui várias senhoras aqui já com celular, com WhatsApp, manda volta, até mesmo me manda mensagem de bom dia, e essa coisa toda, eu vejo, sabe, uma destreza assim impressionante. Mas mesmo assim, você precisa fazer esse ambiente de teste primeiro, para depois implantar. Você não tem como contratar. As pessoas mais novas vão querer, claro, é tecnologia, tudo. Mas você tem aquilo que eu volto àquele assunto lá no início. A coletividade é importante. Você vai deixar de fazer as coisas por causa disso. Não, não é deixar de fazer as coisas. Mas você, então, já que quer fazer, então vamos começar pelas pessoas que têm mais dificuldade, né? Porque também não quer dizer que idade seja dificuldade. Porque tem pessoas mais novas que também têm dificuldade de usar a tecnologia. Eu trabalhei com implantação, eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas. Foi quando eu comecei. Eu implantava. Primeiro eu fui programador, depois fui analista de sistema, depois eu fui coordenador, fui gerente. E aí o que acontece? Você, quando vai implantar o sistema, você vai botar a pessoa para treinar, você vai fazer o ambiente de teste. Então você tem todo um cuidado ali de primeiro preparar, para depois botar em produção, que a gente chama em produção, é quando o sistema já está rolando direto. Então eu acho que você precisa, sim, fazer, mas comece por essas pessoas, seja com idade ou seja sem idade, que tenham dificuldade de uso, porque tem muita rejeição. Eu trabalhei, né, com implantação, como eu disse,
tem muita gente que tem rejeição também de tecnologia, entendeu? Respondido? Exato. Sim, muito bom, muito bem respondido. Obrigado. E você traz um detalhe até diferente do que a gente costuma ver, né? As pessoas querem, quando a gente, principalmente em condomínio, as pessoas querem ver, querem implantar algo novo, eles pensam primeiro nas pessoas que vão aceitar logo de cara, né? Já buscam Exato. aquela para ter uma camada já, até porque, inclusive, em condomínio tudo é voto, né? Não, nada é contratado assim. A maioria das coisas ela tem que ser votada. As pessoas elas buscam logo ir de cara naquelas pessoas que vão aceitar, naquelas pessoas mais fáceis de lidar e não observam as que terão mais dificuldade. E elas não percebem que são essas pessoas que vão ter mais dificuldade que elas vão ter que depois te entregar uma demanda muito maior para você poder resolver, né? Resolver, auxiliá-las e tudo mais, né? Nesse ponto. E depois de implantado, a coisa fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Você implantar sem dar o treinamento, sem fazer esse ambiente de teste. Porque aí depois que você implantar, essas pessoas que têm dificuldade ou têm resistência à tecnologia, vai ser um problema. As que têm resistência, tipo assim, a gente também tem que fazer o seguinte, vamos implantar? Vamos, mas vamos deixar uma segunda chance aqui, uma segunda opção para ela. Olha, ela não quer utilizar o sistema de mensagem, de envio, não sei o quê, ela vai utilizar o livro da portaria, ou ela vai mandar mensagem para a portaria. Então, o que acontece? Mas isso tudo acordado entre administração, condômino e assembleia também, porque isso precisa ser levado à assembleia. É aquilo, as pessoas querem uma coisa e criam um grupo e vão, vamos implantar isso aqui porque isso aqui é bom para a gente. A tecnologia é boa para todo mundo? Não. É boa para todo mundo, sim, mas a gente precisa olhar outra vez, repito, a coletividade. Exato. E aí também a gente, na frente dessa coletividade, a gente tem que seguir, mesmo querendo às vezes fazer, a gente tem que ver a possibilidade através da convenção, né? Convenção, regulamento interno. E você, é uma pergunta assim, você está num condomínio que ele é relativamente antigo, não tanto, né, em questão a outras, mas ainda é um condomínio já com uma certa longevidade, né, uma idade grande. Como que você consegue contornar, às vezes, essas necessidades em relação a uma convenção que é anterior ao Código Civil, né? Muito problemático isso. Isso é muito problemático, muito problemático. O que acontece? Como eu te falei, né, a gente tem aqui, para chegar à multa, né, a sanção mesmo, são 3 partes. Você dá a advertência verbal por escrito e depois a multa. Então, tem muita coisa que você precisa mudar ali. Por quê? Como é que se diz? Ao longo do tempo, como eu falei, condomínio é dinâmico. Então, o que acontece? As coisas vieram atualizando. O Código Civil mesmo foi atualizado em 2002, se eu não me engano. Então, o que acontece? Você precisa atualizar também a convenção. Então, o que acontece? Só que eu sinto dificuldade em algumas coisas, de tentar fazer algumas coisas preso à convenção. Mas convenção e regulamento, né? No meu caso aqui, o regulamento ele faz até parte da convenção. Ele é o último artigo da convenção, ele começa o regulamento. Então, o que acontece? Então, você precisa... Agora, para você mudar uma convenção, né, que é aquele quórum específico, 2/3 dos moradores, no caso aqui seriam 160, né? No mínimo 160 apartamentos aprovando, só que você tem que fazer um estudo disso de novo, você precisa analisar, ver juridicamente. Não é eu só síndico, né? No caso, a minha assessoria jurídica vai ter que sentar, a gente vai ter que analisar, levar primeiro a equipe administrativa aqui é formada por mim, que sou o síndico geral, cada bloco tem um subsíndico e tem um conselho fiscal, né? Que é o presidente mais dois conselheiros, enfim. E aí, então, o que acontece? Só que eu sinto dificuldade em algumas coisas de fazer por causa disso, porque é uma convenção antiga, agora ela precisa ser realmente atualizada. Isso, com certeza, ela precisa ser atualizada. Essa
questão do fórum, ela é sempre um problema para qualquer síndico, né? Qualquer um que quer Exatamente. fazer alguma coisa tem que observar os fóruns, a votação, a eleição e tudo mais. E aí Exato. a gente observa, né, nesse ponto, hoje há novas legislações, né, novas criações, por exemplo, tem essa nova lei que também fala sobre a Assembleia Permanente, que você pode fazer a Assembleia e até 60 dias ir fazendo Aberta, assembleias até Assembleia formar o aberta. fórum, né, É. aberta. E aí a gente vê que até nesses pontos, até para implantar, abrir uma assembleia, ver a possibilidade de abrir a assembleia é algo fácil, mas ao mesmo tempo tem as suas particularidades, né, para se seguir. E aí a gente tem que trazer, a gente como gestor de condomínios, a gente precisa trazer essas novas questões, até para melhorar o condomínio, trazer atualizações, né? E mesmo assim você às vezes sofre com a possibilidade, né? Com a possibilidade de poder fazer. Aí eu queria te perguntar em relação à sua visão hoje que você já tá expandindo essa sua forma de trabalhar, que você teve sucesso, você está tendo sucesso, né, no condomínio, melhor dizendo. Como você pretende expandir essa sua, essa sua forma de atuar para novos clientes, sendo que são várias, cada condomínio tem a sua particularidade, né? Sim. E como você vê como um empreendedor, como você vê essa sua adaptação a diversos cenários e a diversos clientes? Bom, a bem da verdade, eu tenho uma facilidade, sempre tive, desde novo, assim, de adaptação, de me adaptar aos ambientes, independente de local, de tamanho, é aquilo, né? Eu falo, sempre falei, eu vou assim, do boteco da esquina a um Copacabana Palace, vamos dizer assim, com facilidade. Por quê? Meus pais sempre educaram a gente assim, a gente precisa saber circular nos ambientes, porque se a gente sabe circular nos ambientes, a gente está com muito caminho andado, né? E respeitar as pessoas independente de qualquer lugar. Então, eu consigo olhar, eu não vejo, assim, para você, deixa eu ver se é isso que você fez a pergunta, sobre o condomínios diferentes, de tamanhos diferentes, particularidades que todos têm, tamanhos diferentes, idades diferentes, é isso que você está falando? Seria isso? Isso, exato. O que acontece? Né? Parte-se do princípio, né, que condomínios mais novos dão menos trabalho. Não é Não, assim, não. Não é bem assim. Condomínio que tem 2 anos, não tem. Pelo contrário, às vezes tem até mais trabalho do que um condomínio antigo. Né? Tudo bem que a manutenção pode ser menor, porque realmente é um condomínio que acabou de ser construído, ainda tem aquela garantia do construtor, mas às vezes essa garantia de construtor é uma dor de cabeça, porque mesmo estando dentro da garantia, é um sufoco para você para você ver para conseguir, né, a saber conseguir que a construtora cumpra com o acordo dela geralmente é 5 anos a garantia, enfim. Então não é. Então, mas eu não vejo dificuldade nenhuma nessa. Eu tenho essa facilidade de circular em ambiente, de estar em qualquer condomínio, assim, e tentar entender e tentar ajudar e tentar colaborar lá com ele da melhor forma possível. Aí a Sabrina aqui falou, o melhor síndico que já vi, mesmo não sendo moradora. Essa condomínio, o síndico que tem aprovação de gente de fora do condomínio é demais. Não tem nem como competir aí. Bom, eu procuro, é aquilo. Como eu falei, eu tive uma educação muito rígida e sempre estudei, procurei estudar. Meus pais sempre investiram, né, no meu estudo, enfim. E aí eu procuro fazer o melhor possível. Eu faço as coisas como se eu estivesse fazendo para mim. Eu mexo com o dinheiro do condomínio como se fosse o meu dinheiro. Ou melhor,
eu mexo com o dinheiro do condomínio, mais ainda, com mais cuidado do que com o meu próprio dinheiro. Porque são o dinheiro das pessoas. É o meu dinheiro? Também está ali. Mas é o dinheiro de todas as pessoas. Sabe? E as pessoas têm ideia de assim, tem dinheiro, tem que gastar. Qual é a empresa que funciona descapitalizada? Tem um baque, tem alguma coisa, vai fazer o quê? Vai mais para o poço ainda. Teve o baque, não tem reserva, vai mais para o poço ainda. Então, o que acontece? Então, as pessoas precisam entender, tem dinheiro, tem, mas não é sair gastando assim, sabe? Eu já vi síndicos assim. Tem dinheiro, tem que gastar mesmo. Não existe isso. Eu quero, inclusive eu falei para esse síndico, eu quero que você me traga uma empresa aqui, porque o condomínio, tudo bem, ele é uma pessoa, ele nem é considerado uma pessoa jurídica de fato, porque ele não tem lucro, né? Ela é uma empresa que não tem lucro, mas é uma empresa. E a empresa ela precisa ter reservas para uma necessidade. Você vê essa pandemia aí. Se essa pandemia acontece exatamente em 2019, quando eu assumi, com o condomínio já negativo, eu imagino qual seria a recuperação de crédito, a baixa de inadimplência seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Entendeu? Então, o que acontece? Exato. Então, as pessoas têm que entender que, tem reserva, mas a gente pode gastar, mas comedidamente. Nada sair assim, gastando horrores. Então, eu falei para esse sítio, você me traz, então, por favor, uma empresa que descapitalizou tudo, tinha 100 mil, exemplo, e gastou tudo e ficou sem um centavo na conta, investiu em coisas que nem eram necessárias. Né? A gente pode chamar de obras voluptuárias. Lá no Código Civil fala de obras voluptuárias. Então, o que acontece? Então, você não pode ter essa coisa de sair gastando e sair fazendo. Agora, em relação, voltando ao assunto, a gente acabou escapando para isso, sobre condomínios, eu não vejo dificuldade nenhuma. Seja vertical, seja horizontal, seja de casas, seja de apartamento, seja misto, seja pequeno, seja grande. Eu acho que a metodologia vai ser a mesma. Eu vou utilizar a mesma metodologia, o mesmo pensamento e o mesmo foco de melhorar ali, porque eu acho que o síndico ele está ali para resolver, melhorar o condomínio, trazer a chamada saúde financeira. Foi quando eu assumi o condomínio. Quando eu não fiz assembleia assim que eu assumi, 3 meses depois, 4 meses depois eu assumi, a eleição é em março, 1º de abril entra, parece mentira, mas é sempre, o mandato começa 1º de abril. A primeira assembleia foi em agosto, por quê? Porque eu precisava primeiro tentar apagar o fogo que estava acontecendo, que era o condomínio negativo, tentar abaixar a inadimplência que já estava lá por volta dos 30% quase. E aí o que acontece? Tentava entender o condomínio e mostrar para a Assembleia, para os condôminos, qual era a pretensão do que seria feito, entendeu? O que eu queria fazer. E aí o que acontece? Veio logo a pandemia, no início de 2020, né? Foi logo após o carnaval, mas aí eu continuei trabalhando, eu fiz acordo, teve síndico que falou para mim, eu não acredito que você está fazendo acordo em plena pandemia. Eu estou fazendo acordo administrativo em plena pandemia. Acordo que é bom para o condomínio e bom para acordos administrativos. Então, o que acontece? E eu consegui manter isso aí. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. O foco, as diretrizes vão ser a mesma para o condomínio, independente de tamanho, idade e tipo de condomínio. Amigo, queria já, de antemão, agradecer aí a você. A gente já passou até de 1 hora aqui de live, mesmo com o probleminha que a gente teve. A gente já passou de 1 hora da live. Que legal, que legal. 1 hora e 15 certinho aqui de live, completamos agora. Já queria te agradecer a todo mundo aí que participou. Bacana aqui, a Maria agora está falando aqui, Mariane. A minha mãe. Maria Inês, a minha mãe. Muito obrigado, que Deus abençoe também o seu filho, a senhora também, toda a família aí. Obrigado. E depois deixa eu te perguntar uma coisa, antes que termine. Você vai deixar essa live disponível? Porque, meu irmão, minha cunhada, eles estão em consulta e não vão conseguir ver. E eles queriam assistir depois. Vai ficar lá no teu perfil? Isso, vai ficar no seu também, que eu vou pôr aqui como colaborador. Vai ficar tanto no meu quanto no seu perfil. Então, você que
e quer mandar para alguém, pode enviar a live sem problema nenhum, a pessoa vai poder assistir. Show. Você pode comentar o que achou, o que você, qualquer comentário que você quer, pode comentar, pode trazer para a gente ideias para as próximas lives. Quem quiser participar também, pode falar comigo, manda uma mensagem, a casa está aberta aí para novos convidados, para as próximas assembleias. Nesse finalzinho, eu queria deixar uma última pergunta, né, para você, e até a gente já partir para nosso... Depois dessa pergunta, eu já quero deixar aí para você fazer um encerramento aí, tá? Fica à vontade. E uma pergunta que eu quero trazer, que é uma pergunta que eu vou trazer para todos, né? Mas queria que você falasse um pouco para você e para a sua área em si, que é o seguinte: como que você vê o futuro do empreendedorismo na sua área, que inclusive é a nossa área, né? Como que você Isso não é minha não, é sua também. Então, como você vê o futuro dessa nossa área? Olha, como eu te falei, né? Eu olho aqui de cima do meu prédio, eu vejo a quantidade de prédios assim, absurdo, absurdo. E o que eu vejo, que é o que você já presenciou, inclusive você falou isso lá no início da live, que as pessoas, os síndicos, moradores, eles querem abandonar tudo, eles querem largar tudo, porque eles não aguentam mais. Né? Síndico que não é síndico profissional, é síndico morador. Então, o que acontece? O que eu vejo é que os condomínios cada vez mais estão colocando síndico profissionais, gestores condominiais, cada um chama de um tipo. Por quê? Realmente aquilo que eu falei, toma tempo, tá? Você não pode colocar, até porque o síndico morador, ele tem uma remuneração diferente, ele não é as pessoas têm que entender isso também, eles não são, o síndico morador, ele é um colaborador, ele recebe um prolabore, ele não é funcionário do condomínio. Consequentemente, é um valor menor. Só que, para você fazer um trabalho legal, você tem que ter uma dedicação maior. Entendeu? Então, o que acontece? Então, não adianta você querer ser síndico, como eu falei, sair às 8 e chegar às 8 da noite. Desculpa. Então, o que acontece? Então, o que eu vejo é um crescimento muito grande, porque cada vez mais eu vejo as pessoas, os síndicos não profissionais, ou seja, moradores, querendo largar de mão, sair correndo, porque realmente, você sabe disso, não é fácil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa... O que eu acho mais difícil de tudo é o que eu falo, financeiro, administrativo, eu consigo de letra. Agora, as pessoas, esse que é o grande problema. Seja morador, seja funcionário, seja empresa prestadora de serviço. Envolveu, onde há pessoas, há conflito, já diz. Né? Então, o que acontece? O problema está aí, é gerir essa parte. Eu acho que a dificuldade maior, mas o crescimento é monstruoso. Tanto na construção, quanto eu vejo síndicos, moradores, não querendo mais participar de eleição, querer ser síndico. Ou seja, então vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar isso, vamos colocar um profissional que entenda. Eu vou te falar que hoje eu ainda tenho muita coisa a aprender, muita coisa. Eu estudei um pouco Código Civil, enfim, mas eu tenho muita coisa. E a vida é um aprendizado. Eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo, eu estou aprendendo até com quem não é da área. Como tem moradores que vêm falar alguma coisa comigo, e eu escuto, eu falei, é verdade, é um ponto de vista. Eu acho que você tem que escutar tudo. Não absorver tudo, não é isso. Vai ser escutar e trabalhar isso. Né? Trabalhar, ver o que é melhor. Então, acho que é um aprendizado. Então, eu ainda tenho muito a aprender, né? Mas quero sim, eu gosto muito dessa parte, principalmente administrativa e financeira. Eu gosto muito de fazer essa parte desse controle. E eu acho que o mercado aí está aberto e, com certeza, para você vai aparecer novos condomínios, para mim e para mais alguém que esteve aqui na live, que faz parte também disso, da Rosana, que presta serviço com mão de obra, né? Nos condomínios, ela tem vários condomínios, inclusive. O meu aqui, ela tem a minha equipe aqui ainda é bastante orgânica. Eu, quando entrei, foi uma das coisas que eu falei, a gente precisa terceirizar. Só que aqui é um condomínio antigo, tem funcionários aqui de 20 anos. Cria um vínculo, né? Então, hoje eu tenho 20 funcionários no total. 6 são terceirizados e 14 ainda são orgânicos, são funcionários. Então, o que acontece? Então,
é uma coisa que tem que ser paulatina. Não é questão de tá querendo mandar embora para não contratar. Não, a pessoa pode ser até contratada, se for um bom profissional, vai ser contratada na empresa, a gente indica e a empresa vai fazer, que vai prestar o serviço, vai avaliar. Então, eu acho assim, voltando só para finalizar, o mercado está aí e é realmente muito promissor. Agora, é árduo, como eu falo com o meu jurídico, o síndico jogou pedra na cruz, porque é complicado, mas eu gosto dessa parte, e o que eu gosto mais, não que eu queira mérito para mim, não é isso, mas o que eu vejo mais as pessoas falando, comentando, falando assim, poxa, esse condomínio, eu nunca vi esse condomínio tão organizado, eu nunca vi esse jardim tão organizado, eu nunca vi o resultado tão organizado. Eu não quero coisa para mim. Isso para mim tipo assim, é um alento saber que está tendo resultado. Entendeu? Que o meu trabalho, o meu esforço não foi em vão. Mas eu não quero mérito, não quero coroa, não quero nada disso, não. Mas eu sei que está sendo, por quê? Porque há reconhecimento das pessoas. Certo? Exato, exatamente, amigo. Poxa, assim, quero te agradecer. Vamos fazer um print aqui, deixa eu tirar aqui o comentário. Tá. Então, o pessoal, vou deixar em aberto. O pessoal aí pode fazer um print, faz um print aí, se vocês quiserem botar nos stories de vocês. Bom, Mulher, eu que te agradeço por participar, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez, trocando ideia com você, levando as pessoas que participaram da live, as pessoas que ainda vão ver, porque muita gente talvez veja depois esse vídeo, né? Então, o que acontece? Essa live... Então, eu desejo a todos muito sucesso, até porque a gente está no início de um ano, que seja próspero, que seja de paz, que seja de saúde, que seja de bênçãos. E aquilo, voltando ao ponto principal da live, o empreendedorismo. Ninguém nasce sabendo, ninguém vai chegar e vai dizer, eu sei, eu já sei fazer isso. Não, isso é com o tempo, é paulatinamente. Mas não deixem de empreender. Se apareceu a oportunidade, se tem a oportunidade, como eu estou hoje, eu acho que tem que agarrar e tentar. Agora, é dedicação. Não adianta você, aquilo que eu falei, como tinha pessoas, moradores, chegavam hoje eu nasci síndico, hoje eu acordei síndico. Não, hoje eu acordei síndico, vou lá na Assembleia, vou me candidatar. E faz um estardalhaço do caramba, porque não tem o conhecimento, não tem tempo. Às vezes até nem isso, mas quer ajudar. Ou por falta de pessoas. Porque você sabe que tem convenção que diz que o síndico tem que ir mudando, principalmente condomínios pequenos, que tem poucos apartamentos, poucas unidades. A cada ano tem que ser um. Né? Então, enfim. Mas eu não vou estender, não. A gente faz uma outra oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você consiga novos condomínios e excelentes resultados, que eu tenho certeza que vai, porque você é profissional. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras. Também desejo tudo em dobro para você. Obrigado. Eu sei que você é capaz de alcançar o resultado e alcançar satisfação, tanto para você, tanto para os moradores, seja quem for, cliente, todo mundo. Eu sei que você é capaz, então eu te agradeço. Agradeço aí todo mundo que participou. Sim, agradeço. Quem quiser participar das próximas, manda uma mensagem aí. Nós também podemos fazer outras. Deixa aí no comentário quem quer que a gente faça uma nova live. Eu trago até a novidade daqui para frente, nas próximas. Eu já estou testando aqui. Também vou fazer as lives tanto no Instagram, tanto no YouTube. Já estou preparando também uma plataforma no YouTube. Ela já está pronta, então já vamos começar os testes. Próximas lives também ocorrerão no YouTube. Então, quero agradecer aí a todo mundo e te agradeço, meu amigo. Eu que agradeço a você e a todos também que participaram. Grande abraço. Grande abraço. E o que tu precisar aí também no condomínio, qualquer ajuda, tamo junto e tamo aí. Da mesma forma. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, gente. Fica com Deus. Tchau.